Estratégia, 10ª etapa, estamos aqui mais uma vez, né? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 5, o nosso objeto de conhecimento entre a fé e a razão, o pensamento medieval e o pensamento moderno, o reino dos homens e o reino divino. Separar o que é do âmbito da filosofia e o que é do âmbito da teologia. No detalhamento, nós vamos conversar nesta aula de número 5 sobre os paradigmas, paradigma teocêntrico e antropocêntrico. Beleza? Então, estão preparados? Venham comigo e vamos para a nossa aula. Estamos aqui então, e nós vamos falar sobre o teocentrismo e antropocentrismo. Olha só, é um assunto extremamente interessante e que ainda hoje gera muita discussão. Na verdade, nós estamos aqui, né, com essa imagem maravilhosa aqui de Michelangelo, né, que trouxe para nós a ideia da criação. Aqui é a imagem da criação, né? É Deus que toca no dedo do homem, toca ali no dedo de Adão e diz, tenha vida agora. E nessa ideia de criação, ele dá ao homem o quê? A capacidade de pensar, de escolher, de decidir. E ao longo da história da humanidade, né, houve sempre essa discussão entre o teocentrismo e o antropocentrismo. É válido lembrar que desde os primórdios da humanidade, e aqui eu vou falar da filosofia especificamente, então sempre houve essa discussão. Se nós analisarmos lá no período antigo, né, na filosofia ainda aquela filosofia pré-socrática, já havia essa discussão, quando a gente sai, por exemplo, passa do mito para a filosofia, né? A gente sai daquela ideia dos deuses, né, que definem, que decidem, que fazem tudo, né, para a ideia do quê? Do homem que pode pensar por si mesmo, que tem aquela capacidade de conhecer, de raciocinar. Perfeito? Depois a gente vai ali para a Idade Média. E na Idade Média, o que vão priorizar aí? A ideia teocêntrica. É o teocentrismo. É esse Deus aqui quem vai dizer tudo o que vai acontecer na nossa vida. Na verdade, o que a gente faz? A gente acaba voltando um pouquinho lá para a pré-história, lá para o início, né? Aonde a gente pensava miticamente ainda, através dos mitos. Então a Idade Média traz essa ideia forte desse teocentrismo. Tudo é Deus, tá? Tudo é a religião. Na Idade Moderna já há uma nova passagem, há um rompimento com essa ideia de Deus e a gente vai trazer para nós a ideia do antropocentrismo. Antropos, o homem. O homem, ele tem a capacidade de pensar, de analisar, de decidir por si só, tá? Não é que Deus vai ser abandonado, não, gente. É bom que fique muito claro isso daí. Porque normalmente quando se fala teocentrismo, antropocentrismo, a ideia é, não, agora ninguém acredita mais em Deus. Não é isso. Mas é que Deus dá, olha só, o toque no dedo aqui, né? A ideia. Deus dá ao homem essa criação, essa capacidade de pensar. Portanto, é algo que ao longo da nossa história a gente discute muito, a gente pensa muito e a gente tenta entender esse processo todo. E é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês na aula de hoje. Essa ideia teocêntrica e essa ideia antropocêntrica, tá bom? Então, quais são os objetivos da nossa aula? Vamos lá. Na nossa aula de hoje a gente vai tentar o quê? Compreender os conceitos de paradigmas teocêntricos e antropocêntricos. Nós vamos entender também a ideia do que é o paradigma. O que é um paradigma? Eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês, tá? E a partir daí a gente vai entender o que é esse paradigma teocêntrico e o que é esse paradigma antropocêntrico, tá bom? Também na nossa aula a gente vai analisar o quê? As diferenças
as implicações de cada um desses paradigmas na história do pensamento. Vocês viram aqui que no início eu fiz rapidamente, né, uma linha do tempo aqui, desde lá da filosofia, desde o mito, né, na verdade, desde da mitologia até a filosofia contemporânea que nós estamos hoje. Então, a ideia é essa daí. Vamos ver essas diferenças, vamos ver essas implicações na história desse pensamento aí, tá bom? E nós vamos também refletir. Olha só, interessante, né? A nossa aula, trazendo para a nossa realidade de hoje. Qual é o impacto desses paradigmas na visão de mundo contemporânea? Ou seja, na nossa realidade atual, nós estamos vivendo aqui, tá bom? Então, a gente não vai falar só de passado. A gente vai entender esse contexto todo para dizer, e agora? Teocentrismo e antropocentrismo estão presentes ainda na nossa vida, no nosso dia a dia? Fazem parte ainda desse processo aí? Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou começar apresentando então esse tema aí, tá? Eu dei uma introdução já ali, mas a gente vai continuar explicando aqui, dizendo assim, olha, nós vamos explorar duas grandes formas de entendimento do universo e do lugar do ser humano nesse universo. Tá bom? Olha só, a gente vai entender o universo e entender o nosso lugar dentro desse universo. E aí, esses paradigmas aí que vão tentar ajudar a gente nesse entendimento. O paradigma teocêntrico e o paradigma antropocêntrico. Na contextualização que eu comecei fazendo para vocês, a gente vê que a história da filosofia e da cultura ocidental, ela é marcada pelo quê? Pela alternância entre esses dois paradigmas centrais, o teocêntrico e o antropocentrismo. Né? A história que eu contei rapidinho para vocês aí mostrava isso. Mitologia, Deus que decide, os deuses decidem tudo, né? Tudo que acontece na nossa vida são obras desses deuses, né? Depois a gente vem para uma filosofia clássica, onde a gente diz, não é mais obra desses deuses, eu posso pensar, eu posso explicar, né, o cosmos. Olha só, nós estamos falando da filosofia clássica, né? Depois a gente vem para a Idade Média, na Idade Média a gente volta de novo à ideia dos deuses, né? É o Deus. Agora é um Deus que diz, é um Deus que comanda, é uma igreja que decide tudo. Depois a gente vai para modernidade e aí muda de novo, olha a alternância de novo, a gente sai de novo, né, de uma alternância religiosa, de uma alternância onde o Deus decide tudo, para uma alternância onde o homem é capaz de pensar. E aí a gente vem para esse mundo contemporâneo que nós estamos aqui, que se nós formos analisar, a gente vai ver isso mais na frente, a gente continua tanto sendo teocêntrico, né, quanto sendo antropocêntrico, tá bom? Tanto acreditando nesse Deus aqui, que decide, que comanda a nossa existência, como a gente sabe que nós somos o quê? Capazes de pensar e decidir e tomar nossas próprias decisões. Perfeito? Então, muito bom. Então, olha só, o teocentrismo, dentro daquilo tudo que eu já expliquei aqui, agora vamos ver aí na nossa cartela. O teocentrismo, ele dominou a Idade Média, ele colocava o quê? Deus no centro de todas as coisas, tá? Com a Igreja Católica exercendo grande influência sobre a sociedade e a cultura. Na verdade, era uma mistura muito grande. A Igreja Católica, ela cuidava tanto do céu como da terra. Era a Igreja Católica quem decidia, né? Na figura do Papa, na figura dos seus líderes religiosos, e trazia sempre a ideia de que era esse Deus quem estava decidindo tudo, e nos seus representantes aqui na Terra. Então, era essa a ideia, o foco aonde era? Na ideia de Deus. Deus, né, tomando as decisões, e nós tínhamos que cumprir, que obedecer, tá bom? Muito bem. O antropocentrismo foi diferente, vamos ver então, ele emergiu aonde? No Renascimento, tá? E aí ele vai deslocar o foco, ele deslocou o foco para quem? Para o ser humano. Ele saiu de Deus e focou no ser humano, valorizando o quê? A razão,
a ciência e a capacidade humana de conhecer e transformar o mundo. Perfeito? Então, gente, olha só. Para entenderem um pouquinho melhor isso daí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer um exemplo muito claro aqui para vocês, tá? Nós estamos falando ainda desse período de transição, Idade Média, Idade Moderna, é só Deus quem decide, não, o homem também tem a capacidade de decidir, mas a gente sabe que no nosso mundo de hoje, na nossa contemporaneidade, os dois estão presentes. Quer ver? Venham comigo, vamos assistir esse vídeo aqui. Imagine a seguinte situação. Consultando-se com um médico, Paulo descobriu que tem uma doença grave. Ele então junta-se com seus amigos e começa uma campanha de oração pedindo a Deus a sua cura. Em casos como estes, nós temos o cruzamento de duas formas de conhecimento que a humanidade construiu para entender o mundo e a si mesmo, a ciência e a religião. A ciência, ela busca explicar as coisas fundamentando-se na razão. A razão baseia-se na capacidade do homem de entender o mundo e agir sobre ele. Agindo racionalmente, a ciência lança mão de métodos, hipóteses, experimentos para aceitar algo como verdade. O médico, diante do paciente, recorre a esse conhecimento científico racional que ele informa sobre a composição e o funcionamento do corpo humano, sobre as causas e as consequências das doenças e sobre suas formas de tratamento. A religião, por sua vez, explica as coisas fundamentando-se na fé, bastando muitas vezes uma experiência sensorial. Para a religião, o homem só conhece e age no mundo com a mediação de Deus. As coisas que acontecem no dia a dia, como a cura de uma doença, são sempre controladas por Deus. Perceberam aí, né? No nosso mundo, na nossa sociedade contemporânea, a gente sabe que tanto o teocentrismo quanto o antropocentrismo estão presentes. O antropocentrismo na ciência, né? O teocentrismo na religião. E nós acreditamos nos dois, é ou não é verdade? Se nós formos analisar, tem pessoas que acreditam mais na religião e tem pessoas que acreditam mais na ciência, é bem verdade. Mas a gente entende que existe uma importância dos dois e os dois podem conviver. Esses dois paradigmas podem conviver, não é? Eles são importantes dentro dessa sociedade, dentro desse mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Então, essa é a ideia, tá? O teocentrismo, então, e o antropocentrismo, eles representam o quê? Duas formas diferentes de entender o lugar do ser humano no mundo. É bem interessante isso daí. São duas formas diferentes, não é? Eu posso me basear apenas na fé, mas eu também posso me basear apenas na razão. Perfeito? E, de repente, eu posso acabar tentando fazer uma conexão entre fé e razão, para que elas não sejam opostas, mas que elas possam, né, me colocar cada vez mais dentro desse mundo, entendendo o meu espaço dentro desse mundo, o meu lugar dentro desse mundo, tá bom? Nós já vimos aqui que o teocentrismo, ele domina onde? Ele domina, dominando o quê? A Idade Média, tá? E o antropocentrismo vai surgindo aonde ali? Ele vai emergindo no Renascimento, com uma nova perspectiva, que valoriza o quê? A capacidade humana e a busca pelo conhecimento, tá bom? Então, gente, é importante a gente perceber que
no mundo em que nós vivemos, os dois estão presentes sim ainda. Nós vimos, né, na explicação há pouco no vídeo que vocês acabaram de assistir. Tanto a ciência, no mundo de hoje, a gente vê o quê? Que ciência e religião convivem. E o lugar que cada um ocupa na vida cotidiana mudou bastante. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses paradigmas então? Vamos lá? Só que a gente vai começar com a ideia do conceito de paradigma, tá? Pessoal, só tem falado muito de paradigma, né? Paradigma, paradigma, paradigma. Mas o que é um paradigma? Vamos lá, então? É válido lembrar uma coisa aqui, eu sempre chamo muita atenção para isso, a ideia do conceito. É muito importante a gente ter, né, esse conhecimento, saber conceituar as coisas, porque senão a gente vai ficar aonde? No eu acho, é o achismo. A axiologia não é uma ciência, a filosofia é. Tá? Por isso que quando a gente fala da questão de filosofia e opinião, tem uma diferença? Tem. Porque na minha opinião, mas na sua opinião, você vai se basear, vamos dizer assim, aonde? Em conceitos verdadeiros, tá? Você não pode ficar só no campo da opinião. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado hoje, né, com principalmente as mídias. Tem muita coisa que aparece ali. Porque é a opinião. Muitas vezes não tem fundamento, não tem base nenhuma. A gente precisa ter cuidado com isso daí. Então vamos começar entendendo a ideia de paradigma. Vamos lá, olha só. O que é o paradigma? Refere-se o quê? A um modelo, a um padrão ou exemplo que serve de referência para algo, seja em ciência, em filosofia ou em contextos mais amplos da vida cotidiana. Essa é a ideia. Paradigma. Então, quando vocês ouvirem falar agora, porque esse paradigma, o que é então? Esse modelo, esse padrão, esse exemplo que serve, né, para a gente entender o que está acontecendo aí. Então, modelo, padrão, exemplo, tá bom? Ou seja, o que é o conceito de paradigma? É um conjunto, vamos lá ver, olha só, é um conjunto de quê? De crenças, de valores, de práticas que moldam a forma como vemos o mundo e interagimos com ele. Olha só que conceito interessante. Conjunto de crenças, valores e práticas que moldam o mundo que nós vemos aí, que a gente interage com ele. Daí a importância do conceito, daí a importância de entender, né, o conceito e sair da mera opinião, do doxa. Na filosofia nós chamamos de doxa. Tu tem que sair do doxa, tu tem que ir para a filosofia. Perfeito? Então, é essa a ideia. Quando eu digo sair do doxa, eu estou falando sair de quê? Do achismo. Tá bom, então? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos entender, então, o primeiro conceito, que é o paradigma teocêntrico. Olha só. Quando nós falamos, então, desse paradigma teocêntrico, tá? Nós estamos falando de quê? De um sistema de pensamento em que Deus, tá? Ou, depende da religião, né? Vai trabalhar só a ideia do divino, tá certo? Porque pode ser vários deuses, tá bom? Então, a ideia é essa. É um sistema de pensamento em que Deus, ou o divino, ocupa o centro de tudo. Pronto, tudo depende de Deus, tá? E a compreensão do universo, olha só que interessante, a compreensão do universo e da existência gira em torno dessa divindade, em torno de uma divindade. Tá bom? Esse é o contexto, essa é a definição. E o contexto histórico dessa definição é muito, o mais fácil de entender é quando a gente fala da Idade Média, né? Da Idade Média, na questão da filosofia cristã. Existia uma filosofia na Idade Média? Sim, mas era uma filosofia cristã, né? Era uma filosofia baseada
em quem essa filosofia? Baseada na ideia desse Deus criador. Desse Deus criador, né? Que define e decide tudo o que acontece na nossa existência. Tá bom? Essa daí, nós estamos falando desse paradigma, desse modelo, né? De entender o mundo. Qual era o modelo de entender o mundo? Era o paradigma teocêntrico, principalmente ali na Idade Média. Quais eram as características principais desse modelo? Vamos ver? Vamos lá. Então, as principais características eram o seguinte, olha, Deus é o Criador e também é o sustentador de todo o universo. Essa é a ideia, tá bom? O ser humano o que que é? Deus é o Criador, então o ser humano vai ser o quê? A criatura desse Deus, tá? E qual é o papel do ser humano? É secundário, porque o papel principal de quem é? Deus, tá? O papel principal é dele. Eu sou apenas uma criatura desse Deus. Então a religião e a fé são o quê? As fontes de conhecimento. Eu só posso conhecer através da religião e da fé. Em outras palavras, nesse período aí, gente... Em outras palavras, nesse período aí, era aquilo que a igreja dizia que era pra gente, tá? A igreja dizia o que era verdade, eu tinha que acreditar que era verdade. Perfeito, então? Então, vamos dar um exemplo disso daí? Olha só, a visão de cosmos na Idade Média. Estão lembrados disso daí? A Terra, ela era o quê? O centro de tudo. E Deus estava lá no topo dela. Olha só que interessante, né? Estão lembrados? A Terra era plana, tinha a ideia de uma Terra plana, entendeu? Deus estar ali, comandando, cuidando de tudo. A Terra é o centro, tudo gira em torno da Terra, até o Sol girava em torno da Terra. Era essa a ideia aí nesse período, tá? Nesse período. Perfeito, então? Muito bem. E o paradigma antropocêntrico, professor? Bom, vamos lá, vamos começar com a definição do antropocêntrico, desse modelo, né? Chamado antropocêntrico. É assim, é um sistema de pensamento também, em que o ser humano, olha só, é colocado como o centro do universo. Não é mais Deus, é o ser humano. Eu tenho a capacidade de pensar. Então, ênfase na minha razão, na minha autonomia e na minha importância. Onde estava presente isso daí? Quando tem a passagem, né, da Idade Média para a Idade Moderna. Renascença e Iluminismo, tá? Então, essa transição aí, ela é muito importante. Não foi uma transição rápida de uma hora para outra, não, tá? Como tudo na história, foi preciso muito tempo, séculos até, para que houvesse essa transição. E não de uma maneira tão pacífica, não. Teve muita confusão. Teve muita confusão. Quais são as características principais desse período aí? O ser humano, como medida de todas as coisas. E eles foram buscar isso aonde? Em Protágoras. Quem era Protágoras? Um filósofo lá da Grécia Antiga. Olha só que interessante. Eles voltaram à Grécia Antiga. Eles voltaram à filosofia antiga, que tinha sido esquecida ali no período da Idade Média. Então é a valorização do quê? Da razão, da ciência, da experiência individual. Ou seja, a ciência, ela passa a buscar explicações naturais, sem a necessidade da intervenção divina. Vocês prestaram atenção que isso daí está igualzinho à passagem do mito para a filosofia? Lembra que lá no mito Deus... Tudo choveu é Deus, escureceu é Deus, a plantação não deu certo foi Deus, né? Alagou tudo foi Deus, deu um terremoto foi Deus. De repente começaram a perceber que não era isso, né? Que a natureza tinha um ciclo de vida, algumas coisas aconteciam. Aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Vai acontecer a mesma coisa, né? Sem a intervenção divina. Quer um exemplo disso daí? Vamos lá então, para esse período. Lembra da teoria que a Terra ficava no centro de tudo? Aqui se começam a discutir a teoria heliocêntrica, ou seja, né, Copérnico chega para nós e diz, o Sol é o centro de tudo. Ele vai buscar isso lá em Ptolomeu, tá? Lá na Grécia Antiga também. Ele vai dizer que o Sol está no centro e não a Terra.
tá? Refletindo tudo que? Toda uma mudança de paradigma, gente. Estão percebendo a importância de entender, né, esses conceitos? Porque às vezes a gente fala besteira assim, porque ninguém conhece, ninguém sabe, né? Ninguém se preocupa em estudar, ninguém se preocupa em ler, ninguém se preocupa em buscar o conhecimento verdadeiro e acaba falando muita besteira por aí. A gente tem que tomar cuidado e tem que começar a fugir disso daí também, não é? Muito bem, vou botar um quadrozinho aqui para vocês para facilitar esse entendimento, tá bom? Vamos lá, olha só. O quadro aqui tem o teocentrismo e tem o antropocentrismo. O teocentrismo, já falamos, ali na Idade Média, e aqui a partir do Renascimento, que é aquilo que nós chamamos de Idade Moderna, tá bom? Qual é a concepção do teocentrismo? Deus é o centro do universo. E a vida humana, ela é o quê? A fonte, Deus é o centro do universo e da vida humana, tá? E isso aqui é a fonte de toda a verdade. Esse Deus é a fonte de toda a verdade, a fonte de todo o conhecimento. No antropocentrismo, o ser humano passa a ser visto como o quê? Como o centro do universo, diferente da Idade Média. Então, o ser humano ele é capaz de razão, de criatividade, de transformar o mundo, de mudar o mundo. Tá bom? A visão do homem é o quê? O ser humano é visto como criatura imperfeita, dependente de Deus e com uma natureza inclinada ao pecado. Nós somos pecadores e nós temos que ser punidos por isso. No antropocentrismo, o homem é capaz de conhecimento, ele é capaz de desenvolvimento científico, ele é capaz de transformar essa natureza também. Mas tem mais um quadrozinho aí que pode nos ajudar a entender melhor. É a questão da influência e a questão das características, tá bom? Quando nós falamos do teocentrismo, ali na Idade Média, nós falamos que a grande influência do teocentrismo, o que foi? A Igreja Católica. Ela tinha um grande poder, ela tinha uma influência muito grande na política, na economia, na cultura, na vida cotidiana, em tudo. Era a igreja quem decidia. No antropocentrismo, a burguesia tem uma ascensão aí, o comércio vai se desenvolver, as cidades vão se desenvolver, começa a se valorizar o quê? A ciência, a arte e a cultura. E as características principais, professor? Já falei lá atrás, eu só estou colocando no quadro agora para facilitar o entendimento. Forte influência religiosa, estou falando do teocentrismo. Valorização da fé, valorização da revelação divina, pouca valorização da ciência e pouca valorização da razão. E no antropocentrismo, quais são as características? Olha o contrário de tudo, né? Valorização da razão, valorização da ciência, valorização da experiência, questionamento da autoridade da igreja, surgimento de novas ideias, surgimento de novos movimentos artísticos, surgimento de novos movimentos filosóficos. Perfeito então, gente? Conseguiram acompanhar bem isso daí? Vamos então fazer o seguinte, fique ligado para um resumão aqui, olha só. Diferenças principais. Quem ocupa o centro do universo? Deus e ser humano. No teocentrismo, Deus. No antropocentrismo, o ser humano. Qual é a fonte de autoridade? No antropocentrismo, fé e revelação. No teocentrismo, fé e revelação. No antropocentrismo, razão e observação. Impacto na visão do mundo. O teocentrismo reforça uma hierarquia divina, enquanto o antropocentrismo valoriza o indivíduo e a racionalidade. Perfeito, então? Lá no teocentrismo, a arte, a ciência, a moral e a política eram fortemente influenciadas pela religião. Já no antropocentrismo, emergiu o nascimento, deslocou o foco para onde? Para o ser humano, a razão, promovendo mudanças significativas em todas as áreas. E aí eu concluo essa aula aqui com algumas reflexões. Vamos lá? Essas reflexões elas são importantes. Para o nosso mundo de hoje, o teocentrismo, que coloca Deus no centro, ele pode ser observado aonde?
nos movimentos religiosos e na busca por um significado espiritual. Já o antropocentrismo, que prioriza o ser humano, reflete-se na valorização de quem? Da razão, da ciência e do individualismo. E tem mais. É possível conciliar esses dois pontos? Sim, é possível ter um equilíbrio entre fé e razão, transcendência e imanência, valorização de Deus e do ser humano. A forma como essa conciliação é feita pode variar de acordo com a interpretação religiosa e filosófica de cada indivíduo. Então, gente, qual é a ideia central? Podemos conviver com esses dois paradigmas aqui, né? Sem precisar brigar. É ou não é verdade? Até a próxima, pessoal!